Bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Histórias em Quadrinhos. Nós chegamos na etapa da arte final, que é a parte do acabamento do lápis. Nessa videoaula nós vamos ver um pouco sobre materiais e sobre técnicas de como nós podemos finalizar uma página em quadrinhos. Vamos começar a falar sobre materiais. O primeiro material que eu gostaria de falar é o papel. Nós sempre precisamos trabalhar com um papel de uma gramatura mais alta, ou seja, um papel mais grosso. Por que isso? Quando nós trabalhamos com um papel mais fino, à medida que nós passamos tinta, ele vai dando onduladas e isso pode prejudicar o teu trabalho. Também na arte final nós trabalhamos com dois estilos básicos de materiais. O material de traço firme, fixo, ou o material de traço variável. Para o material de traço fixo, nós temos o maior representante que é a caneta. Nós temos as canetas técnicas e as canetas descartáveis. Por que são materiais de traço fixo? À medida que nós riscamos, ela não tem variação de volume. Nós podemos ver aqui que ela é sempre o mesmo. Nesse caso, para as canetas de traço firme, nós temos várias espessuras. Temos uma 0,8, que foi a primeira que eu trabalhei, e uma 0,1, que é mais fininha. Ela existe em vários tamanhos e com isso nós podemos ter vários resultados diferentes, cada um para cada estilo que nós precisarmos dentro da arte final. Materiais de traço variável são os pincéis, as canetas pincéis e a pena de molhar. O pincel, como é que funciona? Ele tem algumas cerdas que você molha na tinta e à medida que você risca, ele tem a variação do seu estilo de linha. À medida que a tinta vai secando, essa tinta vai ficando mais rala e você tem que molhar para ter mais resultados, né? Para poder ir pegando mais tinta dentro do processo. A pena de molhar funciona do mesmo estilo. Ela é uma ponteira de metal que tem um reservatório de tinta aqui dentro. Ela risca o papel e vai variando a espessura do traço. Ela acaba a tinta bem mais rápido que o pincel. Com a medida que o tempo foi passando, algumas facilidades que foram criadas para esse trabalho de traços variáveis, que são as canetas pincéis. Como elas funcionam? Elas têm uma carga interna, que tem bastante tinta, e ao invés de você ficar toda a vida tendo que molhar e voltar, ela já produz tinta do reservatório. A grande vantagem do pincel, na minha opinião, é que você pode ir de linhas muito fininhas para linhas mais grossas e mais fininhas de novo. Isso te dá um grande dinamismo na hora do teu trabalho. E esse aqui é um outro estilo de caneta pincel também, que funciona da mesma forma. Nós temos também alguns materiais complementares que vão nos ajudar na parte da arte final, que são réguas, gabaritos de círculo e curvas francesas. Como nós precisamos ter alguma precisão no traço da arte final, e a parte de apagar e correção é um pouco difícil, quanto melhor nós usarmos réguas que nos guiem pelas linhas, é bem melhor. Eu vou mostrar para vocês agora o trabalho numa página propriamente dita de quadrinhos, né? Ela tem vários elementos, mas um dos elementos mais importantes que nós vamos trabalhar agora são texturas. A textura é a maneira que nós representamos cada elemento dentro dessa página que se torne reconhecível. Por exemplo, árvores, nós vamos mostrar textura de árvores, ou pedras, ou tecidos. Vou começar aqui mostrando para vocês um pouquinho de textura de pedras, que são essas calçadinhas. Como funciona? A pedra, por ser muito irregular, nós podemos trabalhar de uma maneira bem irregular também. Linhas grossas, linhas finas, linhas paralelas. Eu vou mostrar para vocês agora pedras grandes. Eu gosto de fazer elas com pincel. Como o pincel ele te dá uma grande variedade no traço e como a pedra é bem irregular, isso ajuda no resultado final. Uma linha mais grossa, um pouquinho mais fina, engrossa de novo. É sempre importante atentar a questão de luz e sombra. Da onde vem a luz, da onde não vem. Locais que tem mais luz, elas têm linhas mais finas do que os locais que tem menos luz. Então isso também vai te dar um resultado no teu trabalho. Outra parte boa de se trabalhar com pincel são árvores, porque elas são também irregulares. Então você pode vir com a linha mais fina, dar uma engrossadinha. Vocês podem ter notado que eu estou trabalhando com a página impressa em azul.
A razão disso é porque depois que o trabalho está terminado, eu retiro todo esse azul digitalmente e vai ficar só com o preto do meu trabalho. Nós podemos também trabalhar na mesa de luz. Ele tem uma luz embaixo e você bota o papel em cima e aí você não precisa retirar digitalmente, mas você perde alguns detalhes na hora que você está trabalhando para poder enxergar. E também você pode trabalhar na página original a lápis. Depois de pedras, a gente pode trabalhar também, que é muito legal de você trabalhar com o pincel, são as folhas. Você pode fazê-las tanto no pincel quanto na caneta. Eu vou mostrar as duas opções. O pincel, por ele ter uma pontinha, toda vida que você dá uma batida rápida, ele fica meio que no formato da planta, de folha. E aí agiliza bastante seu trabalho. Então você gira a ponta do pincel para um lado, para o outro, e vai te dando meio que esse resultado de folhas. Pronto. Vou mostrar para vocês também como a gente faz árvore com canetas. Nem sempre a gente tem acesso a um pincel legal que você consegue fazer esse trabalho. E é do mesmo jeito, linhas mais grossas, linhas mais finas, você não precisa nem sempre fechar essas linhas, pode deixar um pedacinho aberto. Linhas paralelas, pontinhos, isso tudo vai dando a sensação das ranhuras da árvore que a luz vai batendo. Traços laterais, você pode usar uma caneta um pouquinho mais fina para esse preenchimento interno. Dá uma escurecida aqui. Uma dica boa também, sempre que você for trabalhar com caneta, as grandes áreas de preto, você não preencha com caneta. Porque assim, como elas têm um valor bastante elevado, fica caro para você preencher isso. Então, compre um pincel mais simples, compre um nanquim, que pode até ser mais simples também, só para preencher as grandes áreas de preto. Grama é legal você trabalhar com canetinha mais fininha, já que ela é mais delicada. Você pode pegar essas graminhas aqui do cantinho, decolando a caneta mesmo, sem o sentido certo, bem aleatório. Outro ponto importante para a gente falar na arte final é a questão de linha clara e volume. Vocês devem lembrar, no momento em que eu finalizei a pedra, eu disse que onde bate mais luz, a linha é mais fina, e onde bate menos luz, a linha é mais escura. Isso é uma questão de volume na parte da arte final. Nós podemos trabalhar o volume de que maneira? Quando tem mais luz, repetindo o que falei, como nessa parte superior aqui, já que a luz vem de cima, ela é mais clara. E aqui embaixo, que bate menos luz, nós damos mais peso à linha. O peso é a questão de grossura, de espessura. Então nós vamos trabalhar aqui assim. Parte de dobras de roupa, elas têm mais peso de um lado e menos do outro. Tecido aqui embaixo da perna dele, aqui em cima é mais claro e aqui embaixo mais escuro. Então nós usamos linhas mais pesadas. Usamos um pouquinho de achuras que vão ajudar a dar esse volume. Achuras é aquelas linhas que vão do claro para o escuro, do fino para o grosso. E elas dão uma sensação de volume e de peso. Novamente aqui, mais fininho, aqui embaixo mais grosso, para dar essa sensação de espessura e volume. Uma outra forma de se trabalhar a arte final é com a linha clara. O que é a linha clara? É quando não existe essa variação de volume. Eu vou trabalhar do outro lado da roupa dela. Você tem uma caneta mais grossa para fora, que vai te dar um contorno, vai delimitar a área que você vai trabalhar. E você pega uma caneta mais fininha para os preenchimentos internos, que vão te dar essa sensação de volume. Puxando nisso, é importante também falar sobre a distinção de planos. Ela vai funcionar tanto em personagens quanto em cenários. Como é que essa distinção de planos funciona? Essa personagem ela está mais próxima da câmera, mais próxima da nossa visão do que o rapaz que está sentado lá atrás. Então ela tem que ter uma linha mais grossa para dar essa sensação de que ela está mais próxima. Você pode fazer isso na caneta quanto no pincel. E ele que está lá no fundo,
eu trabalho com linhas mais fininhas. Você pode usar canetas mais finas ou então ir mais leve no pincel. Isso vai facilitar você ter essa noção de distinção dos planos. Basicamente, para distinção de planos de personagens, é mais ou menos isso. Você pode, inclusive, dentro de um mesmo personagem, como esse rapaz aqui, a perna dele está mais para frente do que o rosto. Então essa perna, você usa linhas mais grossas do que você usaria para finalizar o rosto dele e a boina, por exemplo. Você pode usar essa mesma distinção para cenários. E existem algumas técnicas, como a seguinte. Você pode ver que essas árvores elas têm mais luz, são mais claras, e essa árvore de trás ela é toda pretinha. Vou até escurecer ela todinha aqui. Isso vai dar uma sensação que elas estão em localidades diferentes. Você pode trabalhar também com uma árvore bem clarinha, como essa. Ó, essa primeira tá escura, a segunda não está tão escura assim, ela é um meio termo. Essa terceira, ela é bem mais clara. Você bota bem menos detalhes nela para deixar ela mais clarinha. E aquela de trás bem escura. Então você vai dando a sensação de profundidade. E assim a gente trabalha com parte de distinção de planos. E com tudo que aprendemos, depois de várias horas de trabalho, que podem variar de 8 a 10 horas, dependendo do desenho que nós pegarmos, a gente pode se orgulhar em ter uma página toda completinha como essa. Arte final digital nada mais é do que o uso da arte final tradicional utilizando métodos digitais, que seriam programas, softwares próprios para desenho e materiais digitais como tablet e o computador. Eu vou falar para vocês um pouco sobre o processo disso. Primeiramente, você precisa se atentar aos materiais. Logicamente, para começar, você necessita de um bom computador com uma boa placa de vídeo que suporte programas gráficos. Esse tipo de programa vai exigir muito do seu computador e para isso é necessário que ele tenha uma boa desenvoltura para você poder trabalhar bem e evitar travamentos no seu computador. Posteriormente, você necessita de uma mesa digitalizadora ou, como chamamos, um tablet. No meu caso, eu utilizo a Wacom Bamboo. Ela me traz um resultado muito bom e a melhor e mais recomendada, claro, é o que chamamos a Cintiq, que é uma mesa digitalizadora em formato de tela. Você pode encontrar mais informações sobre esse tipo de material na internet. Para começar, para trabalhar nessa área de arte final digital, você tem que ter um conhecimento dos programas. No caso, principalmente Photoshop. O Photoshop é o programa mais recomendado e mais utilizado pelos artistas para a produção de arte final digital. Eu recomendaria que você fizesse cursos na área de design gráfico para ter um conhecimento maior das ferramentas do Photoshop e de outros programas similares. No caso, apesar da área de design gráfico não ser voltado para a arte final, você vai ter um conhecimento muito grande das ferramentas e vai poder adaptar isso para o teu processo de trabalho na arte final. No meu caso, eu utilizo o Manga Studio. O Manga Studio ele é um programa muito similar ao Photoshop. Então, se você tiver o conhecimento do Photoshop, você facilmente vai aprender a mexer com as ferramentas do Manga Studio. O Manga Studio eu recomendo para os brushes e o Photoshop para o tratamento de imagens, layers e tudo mais. Sobre o processo, eu pessoalmente costumo começar com o Photoshop. Lá eu tenho um controle muito maior das camadas. É nele que eu vou começar a trabalhar a página, começar a fazer um tratamento da página em si. Nele eu trabalho a opacidade, trabalho as camadas e começo a fazer os requadros da página. Posteriormente eu levo para o Manga Studio, onde eu faço o trabalho da arte final propriamente dita. Pois lá no Manga Studio a gente tem uma gama muito maior de pincéis, que é os chamados brushes. Você lá pode escolher o pincel que mais se adequar ao seu trabalho e ele te permite um controle muito maior nos níveis de pressão da caneta. Ele te permite fazer pinceladas, tipos de texturas diferentes que você consegue no Photoshop, mas não com a mesma facilidade. E além disso, ele tem uma gama muito maior
de texturas como rachuras, linhas de movimento e linhas de ação, que te permitem trabalhar e dar um upgrade na página, deixando ela mais bonita. Depois de todo esse processo de arte final, de brushes, texturas e linhas de movimento no Manga Studio, eu salvo ela dentro do Manga Studio, geralmente no arquivo PSD, e trago de volta para o Photoshop, onde lá eu vou dar um último tratamento na página, tratar os níveis, alguns erros e deixar essa página pronta para ser enviada para o editor. Então, o processo de arte final digital, ele te permite hoje trabalhar na indústria de uma forma mais rápida. Por isso ele está sendo tão requisitado. Obrigado por participar do curso de Histórias em Quadrinhos da Fundação Demócrito Rocha e espero que possam utilizar tudo que eu ensinei para vocês hoje.